Olá, aqui é Alberto Goldman, cirurgião plástico de Porto Alegre, e vamos uma vez mais discutir um pouco, conversar um pouco com vocês sobre alguns assuntos interessantes, alguns assuntos atuais da cirurgia plástica moderna. Nós sabemos que cada vez mais a busca pela qualidade de vida, pela autoestima e por se sentir bem, em última análise passa também pelos tratamentos, ou pode passar também pelos tratamentos da cirurgia plástica. Então, a partir do momento que você consegue melhorar alguma área, algumas áreas do seu corpo, corrigir algumas deformidades, melhorar algumas cicatrizes, suavizar manchas e rugas, você está investindo na sua qualidade de vida, na sua autoestima e, consequentemente, está melhorando a sua maneira de viver e de se sentir. Então, hoje nós separamos 3 ou 4 assuntos interessantes na área da cirurgia plástica para discutir com vocês. Esses assuntos seriam prótese de silicone, lipoaspiração, uso de lasers e outras energias e também o tratamento atual de alguns tipos de cicatrizes. Então, essa nossa live ela tem o intuito, tem a intenção fundamentalmente de esclarecer dúvidas, tirar dúvidas, sugerir algumas opções interessantes de tratamento e, sobretudo, atualizar a todos sobre como anda esse estágio atual, como andam essas técnicas mais modernas, menos invasivas e seguras para o rejuvenescimento, para uma melhora de qualidade da vida dentro da cirurgia plástica. Tá? Lembrando então que essa live ela fica gravada também no nosso Instagram, e aí a qualquer momento vocês podem rever, podem enviar perguntas, podem sugerir outros temas, encaminhar para amigos, familiares, enfim, ou seja, façam bom uso dessas informações. Lembrando que essa live, esse vídeo, ele não substitui o que existe de mais importante na medicina, que é a relação do médico com o paciente. Então, a live nunca vai substituir uma consulta médica com o seu cirurgião plástico, ou com o seu dermatologista, com o seu médico, onde você vai poder, então, trocar todas essas ideias, ansiedades, expectativas, realidade, medos e optar pelo melhor caminho. Tá? Então, o primeiro tema que eu gostaria de conversar com vocês, e a gente vai tentar nesse momento, assim, nessa live, esclarecer dúvidas, mitos e realidade, o que é realmente ciência e o que é, digamos assim, um excesso de informação ou uma informação equivocada ou falsa, né? E até porque cada vez mais a cirurgia plástica ela é discutida, ela está na mídia, ela está na boca das pessoas, não são raras as vezes que os pacientes nos chegam lá na clínica e dizem: Dr. Goldman, eu quero botar prótese silicone do modelo tal, da marca tal, aquela que tem esse tipo de característica, e muitas vezes o cirurgião plástico até desconhece tanta informação, né? Então, a partir desse momento que existe muitas vezes, poluição de informações, a gente busca realmente assim esclarecer, a gente busca levar o que existe de mais real, científico e positivo nesses tratamentos. Tá? Então, eu sou o cirurgião plástico Alberto Goldman, aqui de Porto Alegre, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor em Medicina e Ciências da Saúde, professor da Faculdade de Medicina da UBRA, preceptor dos residentes também do Hospital da PUC. Então, já temos aí algumas décadas de experiência e nos sentimos, então, à vontade de tentar compartilhar de uma maneira humilde também esses conhecimentos. Então, o primeiro mito e realidade que nós temos que gostaria de assim, comentar com vocês são as próteses de silicone. Né? Houve um momento que a prótese de silicone, junto com a lipoaspiração, eram os procedimentos mais realizados no mundo. Né? Então, dentro assim, daquelas cirurgias plásticas, a colocação de prótese de silicone e a lipo estão sempre no top, né? No topo, melhor dizendo. E de uns anos para cá, o que a gente percebe é que houve uma diminuição da colocação de prótese de silicone e houve um aumento substancial, muito importante, dos pacientes que vêm removendo. Ao invés de fazer um implante de silicone nas mãos, estão fazendo o explante, a remoção de próteses. Tá? Então, acho que a primeira pergunta que cabe nesse contexto da colocação de implantes ou de prótese de silicone nas mamas é a seguinte: Dr. Goldman, eu vou colocar a prótese com o senhor. Ela dura para sempre, porque a minha amiga falou que a prótese dela é vitalícia. Tá? Então, sob o ponto de vista científico, né, sobre as evidências robustas que a gente tem
na ciência, nas publicações, nos estudos, não existe uma prótese de silicone que vai durar toda a vida. Ela pode durar muitos anos. Ela pode ser persistente, inclusive o seu resultado muito bonito, durante muitos anos. Mas nós não podemos nunca afirmar para o paciente que aquela prótese que ele colocou vai ficar para toda a vida, né? Nós temos pacientes muito jovens, com 20 anos, até menos, colocando prótese de silicone. Como vão estar essas próteses, essa mama, esses ligamentos, esse tecido mamário, a pele, gestação, a alteração de peso, impacto hormonal em cada fase da vida da mulher? Como vai ter essa mama depois desse período? Como vai ter se posicionar esse implante? Como ele vai ter um espaço para se movimentar e deixar a mama macia, ou ele não vai ter esse espaço e deixar a mama contraturada, com menos movimento, firme, duras, muitas vezes bastante exagerado essa deformidade. Então, nós não podemos afirmar para o paciente, olha, Mariazinha, você vai botar essas próteses para toda a vida, né? Então, não é para toda a vida. Pode ser que dure muito. Mas também nós não podemos dizer para o paciente que a cada 7, 10, 15 anos ela vai ter que trocar. Isso depende muito de cada caso, tá? Então, o que é importante nisso tudo? Entender que ela não é eterna. Ah, mas a empresa que vende dá uma garantia. Bom, isso é uma garantia comercial e não científica. Ah, algumas empresas realmente elas dão uma cobertura para alguns tipos de eventos ou de complicações decorrentes da colocação de próteses. Mas isso não tem a ver com o aspecto de ciência, de medicina, de cirurgia plástica, isso tem a ver com o aspecto comercial. Tá? Muito bem. E a necessidade da troca, ela pode significar um benefício. Por quê? Porque a partir do momento que passou um período, a paciente gostaria de ter mamas maiores ou mamas menores, ou gostaria de trocar a prótese por uma um pouco diferente, mas erguer também a mama. Então nós nunca fechamos essa porta, né, de não, fez a colocação de prótese, agora vai conviver com toda uma vida com ela, né? Nós sabemos que, como tudo na medicina, os implantes de silicone também podem sofrer a ação do tempo, a ação de traumas, enfim, e não é comum, né? É raro, mas eventualmente uma prótese pode romper, né? Pode ter uma ruptura e com isso ser necessária a troca. Uma prótese pode girar também, uma prótese pode ficar um pouco comprimida, um pouco compactada, nós chamamos encapsulada pelo tecido que o nosso organismo forma envolvendo a prótese, né? Então, vários tipos de situações podem levar à necessidade de troca da prótese ou até a retirada da prótese, né? Nós sabemos também que nós sempre dizíamos para os pacientes, olha, geralmente o paciente que tem implantes de silicone nas mamas, ela é uma mulher que acaba se tocando mais, se examinando mais, se observando mais. Então, muitas vezes, alterações muito pequenas, muito sutis, né, da mama acabavam sendo percebidas de uma maneira bem precoce. Ah, eu tenho um nódulozinho aqui, tem uma parte mais dura aqui, um carocinho aqui. Então, geralmente esses pacientes acabam fazendo revisões mais seguidas com o seu cirurgião plástico, ou com o gineco, ou com o mastologista. São pacientes que ficam atentos, né, aos exames. O próprio exame do paciente que tem prótese de silicone é um exame um pouquinho diferente. Ele faz algo que a gente chama de manobra de Eklund, ou seja, a prótese ela é afastada um pouco através de algumas manobras para que se consiga ver melhor o tecido mamário. E existe uma situação importante que nós sabemos, e isso não se sabia alguns anos atrás, que essa cápsula que o organismo forma abraçando o implante, né, ela pode também ser sede de um tipo raro de câncer, que nós chamamos de linfoma de células gigantes. É raro, né, é difícil de ver, mas é um dos componentes, uma das complicações que pode haver com a colocação da prótese. Não é o câncer da mama, é sim dessa cápsula, né? E o tratamento é, como todo câncer, fazer a retirada dessa prótese, dessa cápsula, e aí fazer todos os tratamentos necessários, né? Então, vejam bem, o implante não é para toda a vida, não existe um prazo matemático que vale para todos os pacientes. O acompanhamento dessa prótese, o acompanhamento da mulher, ele é importante que se faça, tanto no autoexame de mama, como na ecografia,
mamária, ou ultrassonografia mamária, alguns estados do Brasil têm outra denominação, a mamografia digital, a própria ressonância magnética. Então, nós temos vários recursos hoje para acompanhar essas próteses. E interessante, de uma maneira muito interessante, hoje está crescendo muito o número de pacientes que removem a prótese de silicone. Só, Dr. Goldman, eu convivi durante 15 anos, 20 anos com a minha prótese, tive meus filhos, né? Agora eu quero mamas menores, eu quero ficar mais livre dessa situação, não quero me preocupar com troca e tal, eu quero tirar a prótese, né? Inclusive vai ser o assunto de alguma próxima live, o que hoje se denomina a doença do silicone, né? Que é algo que também não existe ainda uma comprovação, uma evidência científica forte que haja realmente essa doença e que vários sintomas relatados pelos pacientes possam estar relacionados ao silicone, mas a verdade é que hoje se tira muita prótese de silicone também, né? Então, o que é importante, resumindo esse tema de mito e realidade, a prótese dura para sempre, não dura, é que você esteja próximo do seu cirurgião, próximo do seu mastologista, né? ou próximo do seu gineco. E com isso possa, então, de uma maneira aberta, discutir todos esses pontos, essas avaliações, esses aspectos positivos, negativos, né? É claro que a retirada de uma prótese impacta não só na mama, mas impacta na autoestima da paciente, no novo corpo da paciente, né? Isso tudo tem que ser sempre e muito analisado. Tá? Então, esse é o primeiro tema que eu gostaria de abordar com vocês nesse capítulo de mito e realidade em cirurgia plástica. Tá? Aqui no sul do Brasil, aqui em Porto Alegre, onde eu atuo, nós recebemos também muitos pacientes, aí nós já estamos pulando para o segundo assunto, muitos pacientes que nos buscam para fazer tratamento de modelação corporal, né? A lipoaspiração. Então, nós tivemos já o privilégio, né, de uma maneira pioneira no mundo, né, publicar em revistas científicas, médicas de cirurgia plástica, as primeiras noções sobre a lipoaspiração com laser, né, que nós vamos falar um pouco também sobre isso. Mas o tema principal que eu gostaria de abordar com vocês é assim, a lipoaspiração com laser, sem laser, com ultrassom, com equipamentos outros, com energias, enfim. Qual é o candidato ideal? Ainda essa semana nós tivemos uma situação em que a paciente consultou, eu acredito que uns 2 meses atrás, consultou conosco, né? Paciente que não mora em Porto Alegre, já tem uma filhinha, e paciente jovem, e queria fazer uma lipoaspiração no abdômen, na cintura, enfim, algumas outras áreas. E essa paciente estava acima do peso, tá? Então, eu disse, olha, você tem que emagrecer e aí voltar para a gente fazer a lipoaspiração. E assim foi, né? Ela começou a se planejar, começou a fazer uma dieta e tomar alguns cuidados, pelo menos isso é o que ela me transmitiu, né? Como ela não é de Porto Alegre, eu não consegui acompanhá-la, e bem ou mal, o que aconteceu é que essa paciente, além de não conseguir emagrecer durante os 2, 3 meses que nós marcamos a cirurgia, ela acabou até ganhando mais peso, tá? Então ela realmente assim estava com sobrepeso, ela não estava super gorda, mas estava com sobrepeso. E aí nós temos uma contraindicação formal para a lipoaspiração. É o paciente que está muito acima do peso, né? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que a lipoaspiração é um procedimento médico que se presta ao tratamento de gordura localizada. Então, portanto, ele não se presta a um procedimento para emagrecer. A partir do momento que você chega mais ou menos no seu peso adequado, você vai então tratar com a lipoaspiração aquelas células de gordura, aquela população de células de gordura que acabou ficando a mais, né? O paciente emagreceu o braço, o rosto, o seio, mas aquela pochetezinha, aquela cintura permaneceu. Então aquela região, sim, ela tem mais quantidade de células de gordura, ela vai ser alvo da lipoaspiração para que se modele o corpo. Mas jamais operar o paciente que esteja com sobrepeso, principalmente se for o sobrepeso mais importante. Claro que a gente tolera um pouco para mais, para menos, mas o sobrepeso é um fator de risco. A cirurgia da lipoaspiração, independente do método, não é uma cirurgia para emagrecer. Isso é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. A cirurgia plástica, como qualquer outra cirurgia, ela pode ter grandes benefícios, mas ela também tem riscos e complicações. E é isso que nós temos que informar, alertar e prevenir nossos pacientes. Tá? Então, o paciente
E aí o mito, né? A lipoaspiração pode ser feita no paciente acima do peso? Pode, eu não faço, né? Justamente por isso. Outros alertas importantes que o Conselho Federal de Medicina dá é assim, ó, onde fazer esse procedimento? Então, no ambiente hospitalar ou uma clínica que tenham condições não só de oferecer um tratamento seguro, mas também de contemplar uma eventual complicação no manejo dessa complicação, no tratamento, no controle disso, né? Também determina que a lipoaspiração deva ser feita por profissionais capacitados. Infelizmente, essa resolução não diz que o profissional capacitado para fazer uma lipo é o cirurgião plástico. É o cirurgião plástico que estudou 6 anos de medicina, que estudou 2 ou 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica e muitas vezes seguiu a sua formação através de fellows, de acompanhamento de outros colegas, de mestrado, de doutorado, para poder então oferecer uma cirurgia segura, né? Então hoje nós temos, infelizmente, profissionais não médicos fazendo lipoaspiração e outros procedimentos cirúrgicos com todos os riscos que a gente conhece e que infelizmente vê dia a dia na imprensa, né? Muitas vezes casos assim dramáticos e infelizmente também até casos de morte. Então, depois da nossa família, eu sempre comento isso, a nossa saúde é o principal bem, né? É o que nós temos que preservar, temos que cuidar. Então, cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Problemas abdominais é com cirurgião abdominal, entende? Alterações hormonais é com o seu endocrinologista. Então, procurar averiguar que o seu médico, você escolheu fazer uma lipoaspiração, que o seu médico seja efetivamente membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso pode ser visto no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Certificar que ele tenha o que nós chamamos de RQE, é o Registro de Qualificação da Especialidade. Então, que o médico, para ele ser oftalmologista, ele tem que ter o RQE de oftalmologia, para ele ser plástico, ele tem que ter o da cirurgia plástica e assim por diante. Então, isso lhe dá, de alguma maneira, mais segurança, né? E aí, dentro da cirurgia plástica, da lipoaspiração, então, nós falamos que esses cuidados, né, que nós temos que ter, a quantidade de gordura que nós podemos tirar, dependendo do paciente, da técnica que nós vamos utilizar, acabou surgindo já, nós descrevemos isso no ano de 2002, então há mais de 2 décadas, descrevemos a lipoaspiração a laser, né? Que é aquele procedimento que vai, de alguma maneira, utilizar a energia luminosa, a energia do laser, que vai atuar diretamente na célula de gordura, né? Rompendo, quebrando a célula de gordura e com isso diminuindo áreas de gordura localizada, além de poder utilizar também o laser na parte profunda da pele ou da dermis, como nós chamamos, estimulando o colágeno e tratando também flacidez. Então hoje a lipoaspiração ela começou a ganhar cada vez mais novas, digamos assim, ferramentas, como nós chamamos, novos recursos dentro da cirurgia plástica que acabam, de alguma maneira, trazendo resultados muito interessantes, com menos trauma, com menos agressão, com menos cicatrizes e com menos complicações. E dentro disso, nós já vamos dar uma pincelada, né, no último aspecto, que é o aspecto das energias na modelação corporal. Hoje nós temos diferentes tipos de energia, não só o laser, que nós tivemos essa possibilidade de descrever alguns anos atrás, na lipoaspiração a laser no rosto, nos braços, nas pernas, no abdômen, nos flancos, né? O tratamento da celulite com o laser, mas também outros tipos de energia, né? Como plasma, radiofrequência e aí esses outros equipamentos que foram se somando e que estão hoje presentes no dia a dia do cirurgião plástico, né? Procurando então resultados seguros e eficientes na modelação corporal. Tá? Lembrando assim, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não vendo equipamentos, não vendo medicamentos, né? Então a intenção desse bate-papo é fundamentalmente esclarecer você sobre os benefícios, os riscos e cuidados da cirurgia plástica, e hoje nós estamos falando então justamente sobre os mitos e realidade. Tá? Para quem entrou agora, eu sou o cirurgião plástico Alberto Goldman, daqui de Porto Alegre, né, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor em Medicina e Ciências da Saúde, professor da Faculdade de Medicina da UBRA, professor também, o preceptor dos residentes junto ao Hospital da PUC, Hospital São Lucas da PUC. Então nós estamos já assim com algum tempo já de experiência
e com muita tranquilidade e honestidade tentamos transmitir um pouco do conhecimento, da experiência e, sobretudo, da nossa opinião. Claro que essa opinião é minha, baseada em evidências científicas e que não precisa ser obrigatoriamente igual à de outros colegas. Tá? Então, hoje a gente tem a liberdade, né? Na cirurgia plástica, na medicina, a gente tem a mesma liberdade que a gente tem quando vai assistir um seriado na TV, uma TV aberta, que é pegar o controle e trocar. Assim você pode trocar o canal até achar um programa que lhe agrade, que se sinta feliz. E o seu cirurgião plástico também, você vai ter que fazer essa cirurgia, se quiser fazer com alguém que sinta uma empatia, né? Quer dizer, houve essa troca, houve essa honestidade, houve esse alerta. Muitas vezes o cirurgião plástico vai dizer, não, você não é uma paciente para mim, né? Ou vamos esperar um pouco, ou procure outro colega. Por exemplo, eu não opero pacientes que já falei com sobrepeso, não opero pacientes fumantes, também evito fazer cirurgias associadas. Eu quero fazer o seio, a barriga, já levantar o nariz. Não, vai fazer uma coisa por vez, né? Então, dentro desse contexto, a cirurgia plástica foi evoluindo, a dermatologia foi evoluindo, os equipamentos foram evoluindo, né? Então, a lipoaspiração tem esses critérios, tem esses cuidados, e para que se tenha um bom resultado, é importante seguir esses cuidados, esses alertas, tá? Outro tema, então, dentro desse capítulo de mitos e verdade, né, o que realmente é efetivo ou não, principalmente no momento que a mídia nos joga muita informação, muitas vezes falsa, né? Hoje nós temos os influencers, nós temos os formadores de opinião, nós temos profissionais que não são nem da área da saúde, mas que opinam por tudo ou sobre tudo, né, na área da estética, da beleza, e também temos os profissionais ou as pessoas não médicas fazendo tratamentos estéticos, né, com preenchimentos, com cirurgias pequenas, às vezes não tão pequenas, e praticamente toda semana na mídia a gente ouve tragédias, né? Então é importante que se tenham cuidados, alertas, né? Existe a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Plástica, ela emite alertas quando vê que as coisas estão fugindo um pouco ao controle e acabando, digamos assim, trazendo muito risco à saúde das pessoas, tá? Outro tema que a gente também gostaria de conversar com vocês é sobre cicatrizes, né? Então vamos lá, existe cirurgia plástica sem cicatriz? Nada de cicatriz? A minha amiga colocou prótese silicone com uma cicatriz de 2 centímetros, mas o Dr. Goldman disse que a cicatriz tem 4. Como é que é isso? A cirurgia de vídeo foi entrado pelo couro cabeludo, não teve cicatriz, teve resultado? Então tudo isso é importante a gente pensar. Primeiro, sempre que eu colocar um bisturi, uma tesoura no paciente, na nossa pele, sempre que a gente tiver um corte, um trauma, uma queimadura, um rompimento da pele, nós estamos produzindo uma cicatriz. Pode ser muito pequena, pode ser maior, pode ser bem escondida, pode ser mais evidente, mais larga, mais estreita, mais funda, mais alta, mais vermelha, mais o tom da pele, né? Então, nós temos várias características que vão determinar essa aceitação e essa existência de cicatrizes. Então o problema não é a cicatriz em si, mas é como eu vou conviver com ela, como as pessoas vão enxergar isso e como eu posso esconder ou não isso. E além do mais, quais são os cuidados que eu, como paciente, e meu cirurgião podemos e devemos ter no sentido de obter uma cicatriz de melhor qualidade possível. Hoje eu atendi um paciente lá na clínica. Ele veio 2 meses atrás, ele fez uma retirada de alguns cânceres de pele e ele tem essa característica de formar cicatriz mais alta, cicatriz queloidiana ou hipertrófica, como nós chamamos. Então, já de uma maneira precoce, né, uma semana depois da cirurgia, a gente já começou com tratamento com lasers na cicatriz. Hoje ele fez uma infiltração de uma substância na cicatriz, justamente tentando controlar esse processo cicatricial de uma maneira mais precoce, né? As cicatrizes, elas passam por etapas, por fases que a gente chama de fases de maturação ou de amadurecimento. Então a cicatriz da mama que eu vou observar com 2 meses de operada não é a mesma cicatriz com 6 meses e é diferente da cicatriz com 1 ano e meio. Mas nos primeiros meses
justamente é esse o período que eu posso e devo controlar melhor as cicatrizes. E aí nós temos um arsenal muito grande, pressão na cicatriz para melhorar a qualidade dela, injeção de produtos, utilização de determinados cremes hidratantes, uso de energias como LED, como lasers, né? E tantos outros recursos que hoje transformam, então, a cicatriz numa aliada nossa, nós conseguimos controlar um pouco mais. Claro que o grande responsável pela qualidade da cicatrização, grande responsável pelo aspecto final, ainda é o paciente, ainda é aquela genética dele. Mas o que não depender da genética deles depende do nosso cuidado e do paciente também. Então isso é importante que se observe. Então, qualquer cirurgia vai deixar uma cicatriz. Hoje vem um paciente que fez uma plástica de pálpebra com laser há mais ou menos um mês atrás. Né? Esse paciente hoje quase não se percebe a cicatriz, mas se olhar com cuidado, a gente vê a cicatriz onde o laser passou, a gente não usa bisturi nesses casos, o laser corta, o laser coagula, mas sempre é uma cirurgia, é removido pele, são removidas bolsas de gordura, então a cicatriz ela é pouco perceptível porque ela foi cuidada já no pós-operatório precoce. Então, também é uma tendência atualmente de diminuir o máximo o tamanho das cicatrizes. Antigamente, você levantar uma mama, a cicatriz era enorme, em forma de T. Hoje, com vários recursos, a gente consegue diminuir. A plástica de abdômen, que todo mundo teme, ou muita gente teme, que o umbigo vai ficar muito plano, vai perder a sua forma, a sua graciosidade. Hoje nós fazemos cirurgias de abdômen com auxílio de lasers, com auxílio de outras energias, conseguindo diminuir o tamanho da cicatriz, conseguindo controlar um pouco mais a cicatriz, modelar melhor o corpo. Então a cirurgia plástica, digamos assim, moderna, eu não gosto de chamar de moderna, que parece que aquilo que eu usava antes era antigo, né? Mas vamos chamar de atual, a cirurgia plástica atual, os seus recursos, as suas tecnologias, as suas técnicas, né? E muitas vezes são técnicas muito simples, né? Que não precisa de nada de equipamentos, né? São digamos assim, avanços das técnicas cirúrgicas que hoje o conhecimento, a publicação está a uma distância de um clique, né? O cirurgião plástico está muito atualizado, se ele quiser, logicamente, né? E a própria inteligência artificial está entrando nessa área de conhecimento, de difusão de conhecimento, de técnicas na cirurgia plástica de uma maneira muito, muito importante, muito rápida. Então, desde que se saiba utilizar de uma maneira benéfica, de maneira ética, de maneira correta, a inteligência artificial, ela só vai nos ajudar. Tá? Então, vamos usar uma ferramenta a nosso favor. Tá? Então, com isso, o que eu quero dizer? Que as cicatrizes estão menores, que as cicatrizes estão melhores controladas, ainda depende do paciente, mas não pode ser esse o temor do paciente deixar de fazer uma cirurgia plástica. Então é importante que você converse com o seu cirurgião plástico. Dr. Goldman, e se ficar com uma cicatriz mais visível aqui atrás da orelha quando eu for fazer a cirurgia da face, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer, Dr. Goldman, para evitar, para diminuir essa chance, né? Então, esse diálogo, ele é, eu diria que mais importante que a cirurgia, entende? Por quê? Porque é um momento único, você está de frente para o seu cirurgião, né, acompanhado ou não por alguém da família, amigos, enfim, né, e que pode perguntar sem pressa, com tranquilidade, todas as dúvidas, questionar, sugerir, negar coisas, né? Ou procurar outro colega, outro cirurgião plástico, mas é um momento muito grande, porque a cirurgia em si é um ato que o cirurgião plástico repete com muita frequência. Então acaba sendo um momento, não vou dizer o mais fácil, mas é aquele momento que ele está solitário lhe tratando. Ele não está ouvindo, não, eu quero mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo, né? Então, esse momento da consulta é um momento mágico, é um momento especial. A gente não pode ter pressa, né? Se a consulta demorar 1 hora e meia, mas a cirurgia demorar 20 minutos, valeu mais a consulta pré do que o resultado depois em termos de tempo, né? Então,
Uma vez mais, para quem começou a nos acompanhar agora, cirurgião plástico Alberto Goldman, daqui de Porto Alegre, né? Esse vídeo fica gravado no nosso Instagram, então vocês podem rever, podem sugerir a colegas, a amigos, familiares, podem enviar perguntas, criticar, elogiar, sugerir novos temas, e essa é a intenção, é explicar, é atualizar os amigos, atualizar os pacientes e os colegas também, por que não? Nisso que a gente está atuando hoje em termos de recentes avanços da cirurgia plástica, né? No mês que vem, em novembro, perdão, nós somos convidados para um evento muito grande nessa área de plástica, de estética, de dermatologia, no Egito, onde nós vamos falar justamente, entre outros temas, né, são várias palestras, sobre os procedimentos minimamente invasivos no rejuvenescimento ou procedimentos pouco invasivos no rejuvenescimento. Então hoje se consegue produzir menos trauma, menos agressão no organismo, recuperação mais rápida, menos cicatrizes, menos riscos. Então realmente é uma mudança importante, e essa mudança aconteceu não só nos atos cirúrgicos, mas nos próprios lasers que a gente usa tanto. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Laser aqui no sul do Brasil 2 vezes, editor da revista Brasileira de Laser, então a gente observou também na laser terapia a evolução dos tratamentos. Os equipamentos que antes davam uma recuperação longa, arrastada de semanas, hoje com poucos dias o sujeito volta à rotina, e alguns lasers é imediato. Você vai tirar laser, alguns vasinhos no rosto, você faz e vai para o futebol, vai trabalhar, enfim, não tem esse afastamento, né? Então essa evolução, ela aconteceu não só no bisturi, mas também nas energias, nos cuidados pós-operatórios, no conhecimento melhor do organismo e dos processos de cicatrização, né? E ainda dentro desse mito e realidade, o outro assunto que eu gostaria de conversar é sobre o uso de energias. Então, cada vez mais a gente vê também, né, uma oferta, uma publicidade, um marketing, principalmente na área de modelação corporal, mostrando diferentes tipos de energia que seriam capazes, então, de fornecer um abdômen mais definido, uma musculatura mais marcada, uma cintura mais bonita, né? Então a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que essa paciente de 25, 30 anos, daqui a 15, 20 anos, ela vai ter uns 50 anos de idade, né? Será que esse corpo vai permanecer com essas linhas marcadas, com esse aspecto mais jovem, né? Então o que é importante? Primeiro, a gente entender, aceitar e ficar até lisonjeado, né, ou feliz, que hoje diferentes tipos de energias, de tecnologias, de laser, radiofrequência, ultrassom, plasma, tudo isso chegou no arsenal do cirurgião plástico, né? Ah, mas é caro. A tecnologia é cara, né? Um carro mais requintado, com mais recursos, com mais segurança, é mais caro do que um carro popular. Então, mas ele vai levar de uma maneira mais segura a todos os lugares, com mais conforto, né? Enfim, então na medicina não é diferente disso, tá? Então, se você for fazer um raio-x de tórax, é um valor. Se você for fazer uma ressonância magnética, um PET scan, é outro. Então, mas o que nós temos que nos perguntar é se essas energias todas elas funcionam, se funcionam para o seu caso, quais são as vantagens, qual é o risco, quais são as complicações, e se houver complicações, como eu trato essas complicações, né? E aí, então eu digamos assim, eu fico focado em 3 ou 4 tecnologias que são as mais utilizadas, né? Uma delas, já falei, a lipoaspiração com laser, que é algo que nós utilizamos já há 20 anos e fomos os primeiros a publicar no mundo esses princípios atuais da lipoaspiração a laser. Hoje a lipoaspiração a laser ela pode ser feita em qualquer área do corpo. Nós iniciamos somente na barriga, depois nos culotes, nas pernas, coxas, e depois passamos para braços. E hoje nós utilizamos muito a lipoaspiração a laser no rosto, inclusive utilizando os princípios desse laser para retirar aqueles materiais de preenchimento permanentes na face que nós chamamos de PMMA, polimetilmetacrilato ou metacril. Então, o laser, ele trata a gordura localizada, ele pode tratar a flacidez, ele pode tratar a celulite também, de uma maneira muito efetiva. Publicamos isso numa revista americana de cirurgia plástica, né, no Aesthetic Plastic Surgery Journal, e também
pode romper e quebrar e aspirar de uma maneira, tratar esses pacientes que têm complicações do PMMA na face. Outras energias, eu não vou falar nome comercial, que utilizam jatos de plasma, que utilizam radiofrequência agulhada, que são diferentes tipos de energia, também pode ter efeitos benéficos. Claro que o seu cirurgião, ele dificilmente ele vai ter todo esse arsenal à sua disposição, mas certamente ele vai ter o melhor tratamento que nas mãos dele pode lhe dar um melhor resultado, tá? Então não existe a melhor opção cirúrgica, não existe o melhor laser, não existe o melhor tipo de lipoaspiração, né? O que existe é aquele conhecimento, aquela seriedade ética, aquela bagagem do seu cirurgião plástico capaz de oferecer então um resultado seguro. Com digamos assim, nesse contexto todo, então a gente procurou aqui de Porto Alegre, né, no sul do Brasil, mostrar um pouco desses mitos e realidades na cirurgia plástica, né? Bem ou mal, a gente está assim, no meio de um ambiente aqui onde, além dos alunos da Faculdade de Medicina, a gente também atua com os residentes de cirurgia plástica e com profissionais também que querem fazer cirurgia plástica, já residentes de outra ou médicos de outras especialidades, como cirurgia geral, e é importante que a gente transmita isso, né? Quer dizer, geralmente o ser humano quer sempre estar atualizado com a última novidade, com algo mais tecnológico, com algo mais moderno, e muitas vezes a gente precisa pensar um pouco, né, e ter consciência que às vezes é mais prudente dar um passo para trás, ser mais humilde, mais prudente e ter bons resultados também. Então, essas tecnologias não aposentaram a tesoura e o bisturi, hoje se lida tudo de uma maneira assim, nós temos toda a nossa bagagem, né, na atuação da cirurgia plástica, pelo menos é o que a gente procura fazer aqui em Porto Alegre, atuando sempre sob o ponto de vista cirúrgico em ambiente hospitalar, é isso que nos dá segurança também, com uma boa equipe anestésica, com essas tecnologias que nos ajudam e, sobretudo, com uma boa relação com nossos pacientes, né? Saber escutar e ter tempo hoje para escutar, isso é uma riqueza muito grande, né? Então, e é algo que a gente procura, de alguma maneira, oferecer para os pacientes, né? Hoje as pessoas estão muito focadas ou desfocadas, né, em outras coisas e a gente poder escutar o paciente é algo muito rico, muito importante, tá bem? Com isso a gente vai encaminhando então o final, né, dessa nosso bate-papo. Eu agradeço a todos que nos toleraram até aqui, que podem também assim, enviar perguntas, a gente com uma boa vontade vamos tentar responder ao seu tempo, né? E dizer que vamos continuar nesses alertas, né, nessa informação, nessa troca de conhecimento, né, nesses esclarecimentos, lembrando que essas lives elas ficam gravadas, você pode rever a qualquer momento no Instagram, elas vão também, muitas delas, para o nosso canal do YouTube, e sempre é uma alegria a gente estar aqui conversando um pouco com vocês, tá bem? Nos vemos numa próxima oportunidade, agradeço muito uma vez mais a companhia de todos e fiquem bem. Um abraço.